Você já percebeu que em algumas peças que são pequenas, onde temos ali vértices, arestas, cubos ou qualquer coisa, cilindros, por exemplo, que são pequenas, o enfio ele não é preenchido 100% e com isso torna-se um pouco mais frágil exatamente essas peças? Você já percebeu isso? Sabe como resolver? Então vem comigo depois do break e eu vou mostrar como a gente resolve de uma forma simples e prática dentro do Pruz Slice. Vamos lá? E aí pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Aqui é Valmir que vos fala e hoje nesse tutorial eu vou explicar de uma forma simples e prática como a gente trabalha a questão de sólido em fio, principalmente em partes da peça que são pequenas. Como eu comentei, na questão de arestas, cubos ou até mesmo aquelas pontas que são realmente pequenas ou que não têm uma sustentação em volta e que possivelmente vai ficar mais frágil na peça. Em alguns casos, se a gente colocar a peça para produzir, vocês vão perceber que dentro do enfio, né, o preenchimento que é colocado ali, normalmente é super pequeno. Então 5, 10, 20% que nós colocamos ali, realmente o enfio não vai ser tão eficaz para ter exatamente uma sustentação ou mesmo gerar uma resistência melhor dentro da peça. Com isso, a grande sacada é a gente trabalhar com sólido em fio, que é o preenchimento 100%. Existe no Pruz Slice duas funções super simples de fazer exatamente isso. Uma que chama Solid Infill Threshold Area, eu vou explicar para vocês como funciona ele e como é simples de trabalhá-lo. E junto com isso eu vou falar um pouquinho sobre os modifiers e como os modifiers conseguem também nos ajudar a preencher áreas que são pequenas de uma forma que a gente trabalhe com 100% de Infill ou Solid Infill. Agora vamos lá para o Pruz Slice que eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona isso. E aqui estamos com o nosso Pruz Slice já aberto, tá? Do lado direito aqui a gente tem praticamente as configurações básicas, né? O tipo de camada 0.2, um tipo de filamento do tipo PLA e a questão da printer aqui, uma MKS3, que no caso não tem tantos detalhes para eu mostrar para vocês agora, mas daqui a pouco, durante a análise da peça, eu vou entrar em cada uma das configurações e vou mostrar exatamente o detalhamento, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou importar uma peça super legal aqui para a gente utilizá-la como um tá? Basicamente, essa peça é uma base de suporte para vaso, tá? Um vaso nesse caso, de suculenta, tá? Então ele é um suporte super simples. Porém, se a gente analisar aqui, ela tem várias hastes e essas hastes, de alguma forma, ela, por conta exatamente do ângulo e tudo mais que ela foi construída, ela pode sim ter uma questão de ser um pouco mais delicada, né? Ela tem uma resistência em cima, por conta principalmente na questão aqui em cima que ela entra com um arco, né? Tem um arco que a gente imprime depois e depois vem o vaso, né? Mas mesmo assim, eu tenho uma questão de física onde eu estou dividindo o peso do vaso entre todas as minhas hastes, né? Então eu não estou colocando peso sobre uma só. Então a gente já tem uma certa vantagem aqui. Porém, é um vaso de suculenta, então eu posso colocar pedra, posso colocar um pouco de terra. Então, consequentemente, essas hastes elas vão sofrer uma certa pressão com relação ao peso que está sendo colocado em cima, tá? Por conta disso, é interessante a gente analisar e ver se, principalmente nessas partes de baixo ou na parte de cima, por exemplo, talvez faça sentido ter um pouco mais de preenchimento, né? Um pouco mais de enfio, exatamente para nos garantir uma questão de resistência, né? De um pouco mais de suporte para que a peça, por mais que ela tenha esse ângulo, né? Ou melhor, por ela ter este ângulo, pode sim ter exatamente um pouco de problema com relação à questão de resistência, né? Então, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou utilizar uma configuração básica, eu vou mandar fatiar essa peça e a gente vai analisar aonde a gente pode, de alguma forma, ter um pouco de quebra, vamos dizer assim, né? Então, vou aqui na questão do Printing Settings, eu vou mostrar basicamente que eu estou já utilizando a questão das walls em 3 camadinhas. Vocês vão entender por que essa configuração é importante, mas eu vou vir aqui no Infill e eu estou utilizando o grid, né, como um padrão e 10% com relação à quantidade de densidade do preenchimento. Legal? Eu vou mandar fatiar essa peça só para a gente dar uma olhada e começar a analisar exatamente ela, se a gente fosse quero mandar agora para impressão.
né? Então, primeira coisa que a gente vai analisar é a questão de tempo, tá? Então, nós temos aqui a questão de quantidade de filamento, então, em torno de 7,83 metros, quase 22 gramas aí de suporte, né, de uso de material, e nós temos em torno de quase 3 horas e 20 ali, levando em consideração a questão de tempo de bico, tempo de esquentar bico, esquentar mesa, em torno de 3 horas e 20, legal? Então, com isso, a gente vai descer um pouquinho e vamos começar a analisar exatamente as arestas, né, esses vértices aqui. Então, olha que legal, como eu falei para vocês, eu já estou utilizando a configuração de 3 camadas de parede. Com isso, a gente já tem um pouco de resistência, né? Porque normalmente quem gera um pouco de resistência na peça são as paredes, que suportam exatamente todo o peso, né, e toda a sustentação mesmo de construção do modelo 3D, camada a camada. Então, as camadas, né, as paredes, elas sim ajudam com relação à quantidade de resistência que a peça vai ter. Então, neste caso, a gente já tem um pouco de resistência exatamente por nós estarmos utilizando 3 camadas aqui de parede. Legal? Porém, entretanto, se a gente observar a questão do enfio, o grid, neste caso, ele não é tão eficaz, por quê? Porque ele deixa espaços com relação ao preenchimento. E com isso, se a gente levar em consideração, o preenchimento aqui está sendo praticamente nulo, porque quem vai gerar um pouco de resistência para a peça, no caso, são exatamente só as paredes. Que não vem ao caso, se a gente precisa exatamente colocar um pouco de preenchimento, nesse caso não está sendo eficaz. Família, então por que você não troca o tipo de enfio então e coloca um outro? Legal, vamos fazer isso agora. Vamos colocar então dentro de pre-series, dentro de enfio, vamos selecionar aqui o geroid, né? O geroid teoricamente ele vai ter um pouco mais de enfio, de preenchimento, porque ele faz camada a camada exatamente aquelas ondas, né? Então se a gente observar, a gente vai ver que realmente em algumas vértices, né, em algumas hastes, a gente consegue ver que realmente ele tem um pouco mais de preenchimento. Mas tem outras, como esta aqui, que ainda continua sem o preenchimento. E isso a gente consegue e continua ainda com um certo problema, né? Porque a gente tem exatamente a camada sendo feita, mas ainda assim existem espaços que podem ali gerar um pouco de fragilidade se a gente levar em consideração. Mas se a gente descer um pouco mais, eu acho que a parte principal é exatamente no pé, exatamente da haste, né? Por quê? Olha que legal, aqui ele até colocou um sólido em fio, né? Só que dali para frente, por mais que ele coloque, ele feche, ele ainda continua exatamente com poucos enfios. Olha, aqui é quase zero, ou só tem pelo menos numa camada de baixo, e assim vai até para outros, né? Vai subindo. Então essa aqui já começou o mesmo problema ali, essa aqui já também. Então, de certa forma, a gente pode sim ter algum problema de resistência com relação ao peso, né, ou a movimentação com relação a essas hastes que estão criadas, tá? Então, como que a gente pode melhorar? Ou melhor, qual seria a melhor opção nesse caso para a gente resolver isso, né? Para exatamente essas partes que são pequenas, o interessante seria a gente trabalhar com 100% de enfio. Por quê? Exatamente para o preenchimento ficar completo e aí, com certeza, a peça vai ter uma resistência melhor a exatamente as movimentações e ao peso que ele está sendo colocado em cima. Legal? Então, como que a gente faz isso? Eu vou mostrar algumas formas de a gente fazer exatamente esse preenchimento de sólido em fio. A primeira delas é utilizando o nosso querido Modifier. Como que eu faço? Eu vou clicar com o botão direito sobre a peça, vou aqui no ADD Modifier, vou clicar em cilindro, tá? Então, eu vou colocar o cilindro aqui no meio, vou utilizar a ferramenta aqui de escala, vou aumentar esse objeto até pegar o preenchimento completo, né, de toda a minha peça. Aí eu vou vir aqui, vou diminuir um pouco a escala dela, diminuir até um pouquinho demais. Vou pegar a opção de movimentação e vou colocar até eu terminar. Vou subir um pouquinho mais, porque a gente deixou um pouco para fora. Aqui tem um detalhezinho. Vou aumentar um pouquinho mais, só para a gente garantir, né, que pega exatamente as partes que não estão ainda mostrando, que não estão ali fechando no caso. E nós temos aí o enfio
preenche, pelo menos já criado, né, o modifier, para a gente fazer exatamente a modificação do envio. Neste caso a gente ainda não fez, mas se a gente olhar o azul e o degradê já para o verde mais clarinho, a gente já consegue ver que tem um espaço que ele vai começar a ter exatamente a modificação. Para isso, como que eu faço? Eu vou vir aqui no Generic Cylinder que a gente acabou de criar no caso, vou clicar com o botão direita, vou vir aqui na opção Infill e vou selecionar 100%. Quando eu selecionar essa opção 100%, ele vai dar uma informação para a gente, falando que, olha, se você já está selecionando 100% de Infill, eu vou descartar então o pattern, porque para mim é irrelevante. Legal? Legal. Então, é exatamente a informação que ele mostra aqui para a gente. Eu dou OK e vou mandar fatiar. Tá? Só para a gente ver a questão de tempo e a quantidade também de filamento utilizada, fora as diferenças que ele vai fazer na peça. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai olhar é a questão de tempo. Então aqui ele subiu para 4 horas e 20, né? Então ele teve um acréscimo aqui com relação ao tempo, teve um aumento de filamento com certeza, né? E a questão de gramas também. Então logo de cara a gente já consegue ver que ele teve um aumento, mas se a gente levar em consideração aqui na peça, olha que legal, ele adicionou exatamente a opção do Internal Infill. Então, se eu desmarco, a gente consegue ver que ele realmente adicionou 100% Infill na parte onde eu demarquei com o modifier, né? Então, se eu descer um pouco mais e for até lá no item aonde eu pedi para ele adicionar, vocês podem observar que até aqui ele fez um preenchimento de Internal Infill, né, esse vermelhinho, e depois ele foi fechando a peça e deu continuidade exatamente nas minhas hastes, né? Então, com isso eu consigo ter uma parte de sustentação aqui embaixo, né, da peça, mais a sustentação com relação à própria haste em si. Legal, né? Porque aqui eu já consigo, de alguma forma, já garantir que realmente essas hastes, né, esses vértices aqui, eles vão ter 100% e vão ser realmente mais resistentes. Poxa, mas você está aumentando o tempo, colocando um pouco mais de gramas. Então, dependendo do tipo de peça, como essa aqui que eu estou trazendo como exemplo, talvez faça realmente mais sentido a gente colocar exatamente e trabalhar com 100% de Infill para a gente garantir que essa peça realmente ela vai ter a resistência, né, e a sustentação necessária para que ela não quebre. Legal? Como que a gente faz de outra forma? Tá? Então, eu vou apagar exatamente aqui o Generic Cylinder. Eu vou fazer de uma outra forma que também, por trás dos panos, ele acaba usando o modifier, mas de uma forma um pouco mais simples, tá? Eu vou, novamente, botando à direita sobre a peça, vou vir aqui nessa opção chamada Higher Range Modifier. Legal? Com essa peça, com esta funcionalidade, eu determino o start, da onde ele vai começar e aonde ele vai terminar e qual é a modificação que ele vai fazer. Legal? Neste caso, a configuração default que ele traz é uma mudança de layer. Então, se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, 0,3 a partir de uma camada, ele vai fazer. Então, eu começo com 0,2, a partir daquela camada ele sobe para 0,3 e vai até ao stop higher que eu colocar. Então, neste caso, eu vou colocar por volta de 6.20, que é mais ou menos a opção que ele pega ali exatamente o começo da haste, né? E eu vou colocar 65, que é o tamanho total da peça. Legal? Com isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele para 0,3 e, junto com isso, eu vou pedir para ele fazer a alteração no Infill. Então, o que eu faço? Eu clico aqui na engrenagem, com o botão direita, seleciono o Infill e vou vir aqui novamente e vou colocar 100% de Infill. A mesma mensagem que ele deu igual da outra vez e vou mandar fatiar. Tá? Com isso, a gente vai ver praticamente uma melhora com relação ao tempo, porque eu modifiquei a altura, então neste caso eu estou deixando com 0,3, então eu estou utilizando menos tempo para imprimir. Estou colocando um pouco mais de filamento, um pouco mais de metros com certeza, né? Mas eu ainda consegui reduzir a questão de tempo fazendo essa modificação com relação à altura. Se eu voltar aqui e colocar a opção 0,2 e eu vou mandar fatiar novamente, vocês vão perceber o tempo com relação à mesma modificação que a gente fez utilizando um modifier, tá? Olha que legal.
ele faz basicamente o mesmo tempo. Aqui nesse caso ele fez até um pouco menos, porque eu pedi para ele, provavelmente o modifier eu coloquei até um pouco mais para baixo, então ele deve ter pego mais camadas do que eu coloquei aqui. Então tem uma diferencinha aqui de mais ou menos 10 minutos, né? Mas mesmo assim a gente consegue ver que eu tenho uma opção com relação a tempo, né? Então 3 horas e 55, 24 aí, 25, quase 26 gramas e 8.7 com relação à quantidade de metros. Legal? E o importante de tudo também é com relação a exatamente a opção de interno em fio de 100%. Então, uma dica interessante junto com essa opção do Higher Layer, a gente já trocar o layer, porque neste caso 0.3 ficaria interessante, porque é uma base, então não tem tanta questão de qualidade assim, tudo mais, e até ficaria até um charme com relação à amostragem das linhas aqui. Então fica aí uma dica interessante. Uma outra forma que nós podemos fazer seria, eu vou clicar com o botão direito, eu vou apagar a questão do enfio, porque o enfio eu não vou mexer, mas eu vou fazer exatamente a modificação através dos perímetros. Aqui nós estamos com 3, né? Lembra que a opção que está por default é de 3, o que eu vou fazer aqui? Então, se 3 ele já praticamente já fechou, por que eu não aumento então para 6? Né? Com isso, eu consigo fazer exatamente a mesma coisa de preenchimento de 100% de enfio, só que utilizando basicamente a opção de camadas de parede. Tá? Então, aqui também é uma outra forma de a gente fazer o preenchimento de 100% de enfio. Claro que ele vai entrar aqui com a opção de perímetros, tá? Não como interno em fio e também nem como sólido em fio, mas sim com perímetro. Tá? Então, só para ver a diferença. Aqui, se a gente levar em consideração, ele teve até uma redução aqui de 4 minutos. Olha que legal. E ele vai ter basicamente a mesma resistência. Basicamente não, ele vai ter a mesma resistência do que um sólido em fio. A diferença é que ele vai preenchendo, e a camada a camada, ele faz a de fora, vai vindo, e no caso do interno em fio, ele preenche as camadas, depois ele modifica, ele faz um formato diferente, né? Então ele gera aqui os cilindros e depois preenche, tá? No fim, o resultado é o mesmo, tá, gente? Não tem tanta diferença com relação a isso, tá? Em outras peças e tudo mais, quando eu preciso ter uma muita resistência, talvez o enfio faça mais sentido, porque eu consigo ter formas diferentes de preenchimento. Então, dependendo da resistência que você colocar sobre a peça, faça mais sentido ele ter exatamente essa opção de formatos diferentes, tá? Mas para este caso aqui, não faz diferença, tá? Então, 3 opções eu já dei para vocês com relação ao preenchimento de 100% de enfio. E mais um bônus que eu coloquei com relação a mudar exatamente o layer aqui para 3 e a gente ganhar, inclusive, tempo com relação ao preenchimento ali de 100%, mais exatamente a mudança de layer. Legal? Agora eu vou mostrar uma outra forma, né, utilizando um conceito chamado Solid in Fill mesmo, que é exatamente esse cara, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, primeiro eu vou apagar os layers, eu vou voltar aqui para a opção de modelagem, né, do modelo. Vou vir aqui exatamente na opção de Plugin Settings, vou vir aqui na minha opção chamada Infill e na opção Advanced, então eu preciso estar com o Expert ativado, né, senão ele não mostra. E tem uma opção chamada Solid Infill Threshold Area. O que esse cara faz? Ele basicamente, eu coloco aqui alguns milímetros e falo para ele, olha, se você chegar exatamente nesses milímetros, né, nesse diâmetro, você adiciona 100% de enfio. Legal? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 milímetros, só para a gente ter uma ideia, e eu vou pedir para fatiar novamente, para a gente entender o que ele vai fazer aqui com a nossa peça. Tá? Legal? Preenchemos, a gente já tem uma diferença aqui com relação ao Solid Infill, olha, que ele já aumentou. Vou clicar aqui na metade da peça e olha lá, ele já fez o preenchimento para a gente, porque o fatiador entendeu que esse perímetro, né, é exatamente essa área que é pequena, eu posso fazer, por estar exatamente dentro do range dos 20 milímetros que eu coloquei, ele faz exatamente o preenchimento. E olha que legal, ele é muito mais simples de trabalhar, não tem toda uma questão de eu colocar ali um higher layer, colocar um modifier e tudo mais, mas ele faz exatamente de uma forma simples o preenchimento de áreas pequenas.
se a gente levar em consideração, ele deu o mesmo tempo e até usou até um pouquinho mais de filamento aqui, mas ele deu praticamente o mesmo tempo do que a gente utilizou das outras vezes utilizando o interno em fio, que no fim é um resultado igual, tá? Agora, se a gente descer um pouco mais, que é exatamente no nascimento ali, né, da haste, a gente consegue ver que ele tem um detalhezinho importante. Como aqui a área é um pouco maior, ou a gente tem que modificar exatamente o threshold para que eu consiga pegar esta área de início da haste, né? Ou ele não vai preencher, ele vai continuar com exatamente aqui ele tem um sólido em fio, mas o preenchimento completo, como a gente tinha feito utilizando exatamente o outro tipo de modifier, aqui ele não vai fazer. Então, com certeza, aqui a gente pode ter exatamente um detalhezinho com relação à resistência, mas volto a repetir, como nós já estamos utilizando 3 camadinhas, talvez nesse aspecto aqui não vai fazer tanta diferença assim. Mas, com certeza, comparado com o modifier 1 minuto a mais, talvez faça sentido utilizar o modifier ali com a opção de eu garantir que uma camada de baixo também está com 100% de enfio. Mas, com certeza, o threshold aérea para partes, por exemplo, neste caso aqui, como são partes onde até está espaçado, que eu consigo exatamente criar exatamente um modifier de uma forma muito simples, acaba ganhando tempo com isso. Agora, em peças que são menores e tudo mais, talvez se gere muito mais trabalho com relação a essa parte de preencher, clicar, criar um modifier e tudo mais. Então, o threshold acaba sendo uma ótima opção também para esse tipo de tratamento de sólido em fio. Legal, gente? É isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele joinha aqui pra gente no vídeo, deixem os comentários e até a próxima. Muito obrigado.